Capítulo 15. Eva aceitou o suéter que Alec lhe entregou e o vestiu. Tomada de pesar, fúria e medo, sentia muito frio. Eles estavam no corredor diante da porta do apartamento dela, observando os paramédicos e os investigadores da polícia que entravam e saíam do apartamento da Sra. Basso. Vamos examinar isso de novo, o detetive Jones afirmou, em um tom de voz que revelava a Eva que ele não tinha acreditado em nada do que ela dissera. Ele era um homem indefinível, usando um terno, tom de castanho barato, que Eva tinha certeza de que estivera na moda na década de 1970. Seu parceiro era o detetive Ingram. Ele tinha um gosto melhor para a roupa. Era mais alto, mais gordo e tinha um bigode espesso, com pontas recurvadas. Por algum motivo, os dois homens irritavam Eva. Eram muito insípidos e extenuados, com uma voz monótona e um olhar vazio, completamente alheios ao que estava acontecendo. Qual era a condição da porta da Sra. Basso? Jones perguntou. Estava trancada, Eva disse, perguntando-se por que tinha de repetir isso tantas vezes. Já contara a história para os dois outros investigadores. Quem a quebrou? Eu. Mesmo com duas fechaduras, Ingram perguntou incrédulo. Sim. Você pode mostrar como? Jones perguntou, usando sua porta. Eva bufou e se virou. Ela fechou a porta do apartamento dela e, em seguida, agarrou a maçaneta com a mão e bateu contra a porta usando o ombro. Utilizei um pouco mais de força, é claro. É claro. Jones escreveu algo no bloco de anotações. Você não tem que acreditar em mim, Eva afirmou. Basta observar as imagens gravadas das câmeras de segurança. Nós vamos fazer isso. Seu sorriso era firme. Você moveu o corpo? Não mexi em nada. O médico legista disse que o corpo estava úmido, Ingram informou, mas a cama não estava. Alguém levou a morta para a cama e depois arrumou ali. Não saberia dizer quem foi. A senhora Basso tem algum familiar? Ou amizades próximas? Não que eu saiba. Algum filho? Eva fez um gesto negativo com a cabeça. O ato de movê-la e arrumá-la de modo tão amável sugere que a pessoa se sentia próxima dela. Você conhece alguém que preencha essa característica? Não, Eva respondeu, sentindo as lágrimas rolarem. Pensar nos últimos minutos da vida da senhora Basso fez com que ela se sentisse mal. Eva limpou as lágrimas que caíram por sua bochecha. A Alec mudou de postura, colocando-se na frente dela. Era uma atitude de proteção, e Eva ficou grata por isso. Ele estendeu a mão para ela, que a pegou. A senhorita Hollins já teve o suficiente por hoje, disse. É melhor que fique sozinha nesse momento. Os dois investigadores semicerraram os olhos e em seguida concordaram com um gesto de cabeça. Ingram enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita que passou para Eva. Se lembrar de algo que possa ajudar, entre em contato conosco ou com um dos outros investigadores com quem conversou mais cedo. Quando Eva leu a informação impressa no cartão, franziu uma sobrancelha em sinal de surpresa. Departamento de Polícia de Anaheim. Um pouco fora de sua jurisdição, não? Então, algo mais perturbador chamou a atenção de Eva. Homicídios. Alec enlaçou os dedos com mais força nos dela e perguntou ao policial. Acha que foi assassinato? É tudo de que precisamos por enquanto, Jones afirmou. Obrigado pela cooperação. Por que acha que é um assassinato, detetive? Alec repetiu, desta vez com um tom de voz estranhamente ressoante. Persuasão. Eva observou os dois investigadores em fascínio silencioso e se perguntou se o truque mental Jedi funcionaria neles. Ingram e Jonas permaneceram em silêncio por mais algum tempo, mas então Jones afirmou. A flor de lótus. A marca de Eva latejou e ela soltou a mão de Alec para coçá-la. Ele olhou para Eva e depois perguntou. Qual é a importância da flor de lótus? É incomum manter uma dentro de casa. O investigador revelou. Explique, por favor. É um cartão de visitas.
Quantas flores de lótus vocês encontraram? Alec alfinetou. Nos últimos 6 meses, uma dúzia. Eva apoiou-se na porta. Todas em Anaheim? Até hoje. O Nix era um serial killer em Anaheim, onde seus pais moravam. Detetives. Uma jovem usando uma jaqueta azul saiu do apartamento da senhora Basso. O médico legista está chamando vocês. Com licença, disse Ingram. Que Deus esteja com vocês, Alec murmurou. Jones deu um sorriso sombrio. Obrigado. Eva entrou rapidamente em seu apartamento, seguindo para a cômoda onde mantinha a bolsa e as chaves. Escutou a porta se fechar. O que você está fazendo? Perguntou Alec. Meus pais moram em Anaheim. E daí? Diante da porta, Alec ficou com as mãos na cintura, bloqueando a saída. Se for para lá agora, vai levar o Nix direto para sua família. Não é difícil achar meus pais, Alex. Temos o mesmo sobrenome, droga. Ele pode ter seguido minha mãe quando ela saiu daqui. Deixe o sistema de marcas fazer o que deve. E o que exatamente é? Foder com a vida de todo mundo? Alex se aproximou de Eva e a puxou para mais perto dele. Não familiarizada a recorrer a um homem em busca de apoio emocional, ela resistiu, inicialmente, mas pouco depois cedeu. Alec era muito quente e sólido, como uma rocha. Mas ele não era de verdade, não era sólido, só era temporário. Vamos para Gadara Tower, ele sugeriu. Ali vamos ter os recursos necessários para manter sua família segura. Preciso ficar com eles. Não são capazes de enfrentar o Nix. Ele está atrás de você, anjo. Seus pais vão ficar mais seguros sem você por perto. Pegue o que você precisa e vamos. Se isso não tranquilizar você e ainda quiser ficar com eles, vou junto. Eva pegou a bolsa e tirou o celular. Digitou rapidamente o número dos pais. Tocou 4 vezes e a cada toque ela ficava mais agitada. Oi? Você ligou para Daryl e Miyoko Hollins. A secretária eletrônica. Um medo terrível tomou conta dela. Então, alguém atendeu. Alô? Pai, Eva disse, quase desfalecendo. Está tudo bem? Eu estava no jardim com a sua mãe. O que há? Ela demorou 1 minuto para responder. Nada. Só queria ouvir sua voz. Você não me parece bem. Qual é o problema? Seu pai estava usando o tom suave e preocupado que sempre a fazia querer confessar tudo. Ela aprendera a segurar a língua ao longo dos anos. Ele era um grande ouvinte, mas não era tão bom agindo. Era Miyoko quem conversava com professores e diretores pelo bem das filhas. E era ela quem liderava do castigo quando julgava que estava na hora certa. Minha vizinha morreu essa manhã. A voz de Eva tremia, mas ela não podia evitar. Sua garganta estava fechada. A Alec subia e descia as mãos por suas costas, o que só piorava as coisas. Ah, eu sinto muito, querida, o pai afirmou. Sei que você gostava muito dela. Sim, muito. Espere, sua mãe quer falar com você. Seu pai não foi capaz de esconder o alívio. Lidar com emoções não era o forte dele. Então Eva suspirou. O que aconteceu? Miyoko perguntou, em um tom exigente de enfermeira experiente. Quando uma crise se manifestava, ela sempre se tornava prática, eficiente e precisa. A senhora Basso morreu essa manhã. Ataque cardíaco? Acho que não, Eva afirmou. O que disseram? Nada para mim. Vá perguntar. Não consigo. Por quê? Eva fez uma careta. Porque não consigo, mãe. E realmente importa como ela morreu. A senhora Basso se foi e eu estou arrasada. A campainha tocou. A Alec deu um beijo na testa de Eva e dirigiu-se até a porta. Preciso ir, Eva disse. Ligo depois. Certo. Eva desligou o celular e o jogou dentro da bolsa. Colt. Ela não era fanática por grifes, mas precisava de bolsas que não caíssem aos pedaços. Ponto. Desculpe incomodar de novo, o detetive Ingram disse. Alec o manteve fora do apartamento no corredor. Eva esfregou o espaço entre as sobrancelhas. Ela não tinha uma dor de cabeça real, mas sem dúvida
Sentia-se estressada. Certificar-se de que seus pais estavam seguros era fundamental, e ela precisou cuidar disso naquele momento. Sinto muito, mas estou com pressa, detetive. Eva afirmou com impaciência. Só preciso saber se você tocou em alguma coisa no apartamento da senhora Basso. Ele mantinha uma mão na cintura, enquanto a outra alisava a extremidade do bigode. A equipe de perícia vai fazer seu trabalho, é claro, mas é sempre bom saber o que vai encontrar. O telefone, Eva revelou, para avisar da morte. Ingram concordou com o gesto de cabeça e dirigiu o olhar para a sala de estar de Eva. Um belo lugar. Meu colega disse que você é designer de interiores. Sim. Eva ajustou a alça da bolsa no ombro. Posso ir? O olhar de Ingram se deteve, concentrando-se em algo além do ombro de Eva. Ela se virou para ver o que tinha chamado a atenção do investigador. A tigela, que tinha abrigado a flor de lótus, estava vazia sobre a mesa de centro. A Alec a tinha colocado ali depois que Eva jogara a flor fora. Ela sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. Posso ajudar em alguma coisa? Alec perguntou, colocando-se na linha de visão do investigador. Ingram tentou espreitar por cima do ombro dele. Onde conseguiu aquela tigela sobre a mesinha? Ele perguntou para Eva. Comprei, ela respondeu com firmeza. Você tem os copos? O quê? Ele olhou para ela. Seus olhos não pareciam mais entediados. Os copos que vêm com a tigela para o ponche. Não sei do que você está falando. É uma tigela para ponche da Crate Barrel. Vem com um conjunto de 10 copos e uma concha. Se comprou a tigela, também deve ter os copos. Não comprei na Crate Barrel. Onde conseguiu? Não sei, no Exército da Salvação, talvez. Faz muito tempo. Escute, realmente preciso ir. Ah, isso explica os copos que faltam. Ingram passou a mão no bigode. Quer saber por que eu sei tanto a respeito da tigela para ponche, senhorita Hollins? Na verdade, não eu. Vi algumas delas ultimamente, ele prosseguiu. Muitas, na verdade. Vi uma essa manhã no apartamento ao lado. Sua tigela veio com uma flor dentro? Não. A marca dela queimou com força e Eva cerrou os dentes. Era como se quisesse modificar seu comportamento. Estou liberada. A atenção de Ingram se voltou para Alec. E você? Você também tem que sair correndo. Tem algumas perguntas a fazer. Não tenho mais nada a acrescentar além do que a senhorita Hollins já lhe disse, afirmou Alec. E sim, eu vou com ela. Eva admirou a postura de Alec. Ele parecia calmo e relaxado, enquanto ela se sentia debilitada e tensa. Se importa se eu levar a tigela? O investigador perguntou. Na realidade, precisamos dela, Alec respondeu antes de Eva. Ela olhou para ele, com a sobrancelha erguida em sinal de surpresa. Não queria aquilo na casa dela. Também esperava que o Nix tivesse deixado algo identificável para trás, como impressões digitais. Você prometeu levar a tigela para a festa dos funcionários, Alec disse para Eva. Ela sentiu a tensão crescer. Jamais lhe ocorrera que o sistema de marcas pudesse precisar daquele item. Naquele momento, o investigador ficou ainda mais desconfiado. Podia sentir o cheiro. Pediu desculpas. Ele tem razão, detetive. Sinto muito, mas pode levar depois da festa. Se a tigela não quebrar ou sumir. Ingram pôs as mãos na cintura, o que Eva suspeitou ser sua pose habitual. Estou tentando capturar um serial killer, senhorita Hollins, e você sabe mais do que está me contando. Se esse sujeito entrou em contato, preciso saber. Se ele ameaçou, posso ajudar. Eva manteve a postura rígida por pouco tempo. Aquele homem não era o inimigo. Ele era um bom sujeito, bem intencionado. Se eu tivesse algo que ajudasse, compartilharia, eu juro. A marca não queimou, pois ela estava falando a verdade. Nada que dissesse ajudaria a polícia, mas isso não tornava a situação mais confortável. Frustrado, o detetive Ingram apontou o dedo para ela e disse:
Não viaje sem me informar o destino. Eva suspeitou que poderia considerar a legalidade daquela ordem, mas não tinha motivo. Não iria a lugar algum enquanto aquele Nix estivesse atrás dela. Tudo bem. Ingram partiu. Alec pegou a tigela para a ponche e Eva e ele saíram do apartamento. Com uma careta, ela trancou as diversas fechaduras. Antes, achava que aquelas barreiras seriam um impedimento que a manteria segura. Ninguém estava seguro. No corredor, notaram uma maca saindo do apartamento da senhora Basso. Eva se mobilizou, arrasada pela visão. Havia 2 paramédicos de cada lado. Imediatamente reconheceu um deles, mesmo sem ver o nome. Woodbridge, bordado na camisa. Ele se deteve. Olá, Woodbridge disse. Lembrei de ter visto esse endereço recentemente. Como está? Eva levantou o queixo. Ela era minha amiga. Sinto muito, ele disse, com os olhos azuis cheios de preocupação. Obrigada. Significa muito. Alec se pôs ao lado de Eva, com a mão na parte inferior das costas dela. Era um gesto que indicava propriedade, o que aumentou o estresse dela. A vida já estava bastante complicada. Ela observou quando o corpo da senhora Basso foi levado e o impacto pleno da perda da amiga a atingiu. Pensou a respeito de todos os filmes e refeições que jamais compartilhariam, as visitas inesperadas que alegravam seu dia e não mais aconteceriam. Não teria mais para quem fazer compras quando fosse ao supermercado. De repente, Eva se sentiu muito sozinha. Temos que ir, Alec murmurou, apertando seu quadril gentilmente. Concordando com o gesto de cabeça, Eva evitou as pessoas que se moviam sem destino no corredor e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, tampando a visão do caos no andar, Eva absorveu o fato de que seu mundo tinha mudado de maneira irrevogável. Quer se livrasse da marca ou não, a vida como ela conhecia tinha acabado. Pôr os pés na empresa sempre era inebriante para Alec, independentemente de quem visitasse ou onde ficasse localizada. Todo o seu corpo se energizava, como se os outros marcados trocassem energia com ele. Alec respirava fundo, sentindo o cheiro das centenas de marcados confinados naquele espaço. Ao lado dele, Eva fez um ruído de sufocação. O nariz dela enrugou. Fazendo Alec se perguntar a respeito do estímulo sensorial que tinha recebido. Eva dava a impressão de achá-lo mais perturbador do que agradável. Então, ele deixou o pensamento de lado. Naturalmente, tudo a perturbava. Tudo era novo e inoportuno, e Eva tivera um terrível choque naquele dia. Uma coisa de cada vez. Garantir que os pais dela ficassem seguros era o primeiro item da lista. Alex sabia que Eva não seria capaz de atuar adequadamente até que isso fosse assegurado. Por aqui, ele disse, direcionando-a para um conjunto de elevadores situados longe dos do uso geral. Ao contrário dos elevadores privativos, que levavam diretamente ao escritório de Raguel, aqueles só desciam. Ali no subterrâneo havia um pequeno complexo com um necrotério e diversos departamentos especializados. Eva não pareceu perceber para onde estavam indo, enquanto o elevador descia. Seu olhar permanecia sobre o piso, desconcentrado. Com a tigela em uma mão, Alec estendeu a outra e acariciou o braço desnudo dela. Eva estava tão distante mentalmente que não registrou aquilo. Então ele recuou e encostou no corrimão metálico. Não tinha ideia de como penetrá-la sem ser fisicamente, o que o levava a se sentir impotente, o que por sua vez o deixava maluco. Um silêncio pesado e impenetrável ocupou o elevador, apesar da música instrumental do fundo. Alec escutou a respiração de Eva e, em seguida, aguçou a audição para escutar o coração dela batendo. A batida era muito constante, como uma máquina. No passado, ele só se sentia verdadeiramente vivo quando estava na empresa. Tinha chegado a almejar a sensação de renovação,
até conhecer Eva. Não sabia de nenhuma outra maneira de se sentir tão vivo. O fato de que na última vez em que entrara naquele prédio, em sua busca por Eva, não sentira nada até achá-la, o assustara. A velocidade do elevador diminuiu e então parou. As portas se abriram e a música de Mandy, de Barry Manilow, em versão instrumental, foi abafada pelo pandemônio. O gemido estridente de um banshee ecoou no ar e nos tímpanos mais próximos. Dois corpos debatendo-se em combate passaram rolando diante do elevador. Um estava coberto com pelos animais, enquanto o outro sentava cachos pretos soltos. Um lobisomem e uma Lilin. Em torno deles, uma multidão, constituída principalmente de demoníacos, se reunira para se alimentar da energia negativa. No canto esquerdo, a mesa da recepção estava ocupada por uma lobisomem em forma humana. Ela estava de pé, usando blusa branca e saia preta, observando o entreveiro com um sorriso amplo. Na direita, cadeiras se enfileiraram junto às paredes, ocupadas tanto por marcados como por demoníacos, esperando pelo processo. Um leigo poderia ver a multidão e achar que era Halloween. A mistura de demoníacos nus e vestidos de forma estranha não faria sentido em nenhum outro dia do ano. Bem em frente havia um corredor que levava a diversos escritórios. Era para onde Alec seria encaminhado se todos saíssem do caminho. Ele saiu do elevador e segurou a porta para Eva, que com olhos arregalados observou a balbúrdia. Os dedos mantinham as narinas tapadas e ela gritou. Que é esse lugar? O inferno na terra. Alec não elevou a voz, mas o barulho em volta dele se aquietou, como se tivesse gritado. Caim. A recepcionista sussurrou, piscando um pouco antes de se sentar. A multidão de pé também se sentou. No chão, o casal olhou embasbacado para ele. O lobisomem com sua mandíbula terrível e a Lily com seus perfeitos lábios carnudos. Unidos em um falso abraço, davam a impressão de terem se esquecido de que estavam se matando alguns segundos antes. Vocês terminaram? Alec perguntou. Está fedendo aqui, Eva resmungou, com as narinas tapadas. Ele me insultou, a Lily disse, livrando-se do lobisomem e levantando. Ela tem seios incríveis, o lobisomem rugiu, endireitando-se. Você pode aceitar isso como elogio? Alec olhou para a Lily. Posso morrer hoje, ela murmurou. Quero partir com algum respeito. Todos nós podemos morrer hoje, Eva disse, deixando cair a mão. O lobo se transformou em sua forma humana nua e ela assoviou. Alec apertou os dentes. Não é educado encarar. Tem uma chance maior de morrer do que a maioria. A Lily replicou, olhando para Eva. Então dirigiu seu olhar demoníaco para Alec. Você é um idiota. Achei que os irmãos mais velhos deviam proteger os mais novos. Se sou mais velho do que você, não sou seu irmão. Ele reagiu. O queixo de Eva caiu. Você podia agir como se fosse, a Lily sustentou. Ela é uma Lily. A Alec explicou para Eva, agarrando o braço dela, com sua mão livre e a afastando do lobisomem, flagrantemente interessado. 100 delas morrem por dia. Nunca sabem quando a hora delas vai chegar. Irmão? Ela acha, ele zombou. Meu pai não fala com Lilith há um tempão. E essa Lilin é muito intempestuosa para ser mais velha do que eu. Estou confusa. Quem é Lilith? Alec olhou para a recepcionista no momento exato em que ela estava atendendo o telefone. Caim está aqui, ela disse. Sorriu para Alec e depois piscou. Em torno do olhar paquerador estava o detalhe que a classificava como uma lobisomem, de acordo com a regra de Mammon. O demônio da avareza. Lilith foi a primeira mulher de meu pai. Com a tigela para a ponte na mão, Alec pegou o corredor. O som das botas dos dois sobre o concreto polido ecoou no espaço. Atrás deles, murmúrios furiosos eram ouvidos.
Os olhos de Eva se apertaram. Primeira mulher? Eva perguntou. Achei que Adão tivesse tido só Eva. Ele balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, Alec respondeu. Porque eu não sabia disso. Ninguém jamais me falou. Anjo, uma coisa de cada vez, Alec afirmou, abrindo uma porta com um letreiro que dizia Ecologia Forense. Uma coisa de cada vez. As luzes do teto da sala estavam apagadas. Luminárias de diversas estações de trabalho iluminavam áreas específicas. Caim. A aspereza recordava a voz de Larry King, o apresentador de TV, e vinha de um canto distante. Faz muito tempo que você não aparece para me ver. Alec virou a cabeça e viu uma velha encarquilhada, vestida com um hobby, aproximando-se em um passo claudicante. À medida que se movia das sombras para a luz, as costas arqueadas davam lugar a uma senhora aprumada, ruiva e adorável. Seu hobby se transformou em um manto folgado em um vestido de belo caimento. Olá, Hank. Alec saudou. Ele entregou a tigela para ela. Preciso que descubra o Nix que tocou nisso. Farei meu melhor, ela respondeu, com um sorriso simpático. Olhou para Eva, inclinando a cabeça. Ela voltou a mudar de forma, assumindo a aparência de um homem musculoso e ruivo. O vestido se transformou em camisa social e calça preta. Muito prazer. Olá, Eva disse, piscando rapidamente. A Alec tocou o braço dela e disse, Evangeline, esse é Hank. Hank, esta é Eva. Olá, Eva. Hank disse, lambendo os lábios. Eva acenou discretamente para ele e ela. Voltamos mais tarde, Alec afirmou, puxando Eva para a porta. Não se esqueça de trazer Eva quando você voltar. Enquanto se distanciava, a forma de Hank se retorcia na de uma velha encarquilhada e recurvada. De volta ao corredor, Eva respirou fundo e se perguntou se o fedor dos demoníacos estava afetando seu cérebro. Ela olhou para Alec e disse, Sinto, como se uma de minhas viagens das drogas que usei na adolescência tivesse voltado para me assombrar. Não é possível. O que é Hank? Um ocultista, um demônio especializado em magia, que se conecta com o poder que se estende por toda a natureza. Não é isso que eu perguntei. Quero saber se Hank é homem ou mulher. Não tenho certeza, Alec respondeu dando de ombros. Ótimo. O que é esse lugar? Eva tentou respirar pela boca, para evitar cheirar algo, mas era inútil. O cheiro estava impregnado nas paredes. A menos que o meu nariz esteja completamente errado, diria que a maioria desses seres são demoníacos. Seu nariz não está errado. Alec apontou para o corredor. É um amálgama. Diversos entes demoníacos são mantidos aqui, pois são úteis de alguma maneira. Mantidos aqui? Eva perguntou, observando os arredores com um olhar perscrutador. Os subterrâneos da Gadara Tower lhe recordavam os filmes noir dos anos de 1950, com iluminação atenuada, portas com vidro incrustado e ar esfumaçado. Alguns são mantidos contra a vontade, Alec esclareceu. Outros vêm por conta própria, pois querem proteção. Não é essa coisa de honra entre os malditos. Se enfurecer o cara errado, eles vão perseguir você. Isso eu sei, ela murmurou, notando os ocasionais nichos com janelas que ofereciam uma visão noturna da metrópole. Era surpreendentemente verossímil, embora fosse dia na superfície. Isso é real? Não, mas os demoníacos enlouqueceriam caso se sentissem confinados. Eles preferem o dia à noite. Raguel cuidou disso. Alec se deteve diante de uma porta, com o letreiro Gerenciamento de Água e Energia de Orange Country. Eva franziu a sobrancelha, em sinal de confusão, sabendo que não existia essa entidade. Alec bateu na porta e esperou. A ilusão de serem de alto nível os mantém funcionando de modo adequado.
A porta se abriu, revelando um homem jovem e magricela, sentado a uma mesa situada bem diante da porta. Usava óculos pavorosos e um macacão cinza com seu sobrenome, Wilson, bordado no peito. Pouco atrás dele, uma divisória bloqueava a visão do resto do interior. À sua esquerda viam-se arquivos metálicos e à direita uma grande palmeira em um vaso. O recinto cheirava a algodão doce, o que revelou a Eva que o homem era um marcado, não um demoníaco. Caim, Wilson disse sorrindo, o que posso fazer por você? Eva bufou de leve. Alec entrou em uma sala e todos se ajoelharam. Com a passagem dos dias, a imagem que ela tinha de Caim diabólico desaparecia pouco a pouco. Eva ficou para trás e viu quando um grupo de marcados surgiu. 2 garotas e um rapaz usavam roupas estranhas, incluindo coturnos, calças de nylon preta e regatas de cores vibrantes, com rasgos em lugares estratégicos. O homem usava jeans e camisa polo azul. Ela não é tudo isso, uma garota disse para a outra. Caim consegue todas que quer, o homem afirmou. Ouvi dizer que as asiáticas são boas de cama. Perdão? Eva disse. Não há perdão para quem transa para chegar ao topo, a segunda garota afirmou enquanto passava. Eva virou e viu os 3 se afastando, sentindo uma mistura estranha de raiva e náusea. Também não há perdão para as roupas que vocês estão usando, ela disse. Não sei se ficaram sabendo. Os anos 80 acabaram há algumas décadas. Anjo? A voz de Alec atraiu o olhar de Eva. Ele segurava uma prancheta. O que está fazendo? Enrolando. Eva deixou o corredor e a porta fechou atrás dela. Venha. Alec entregou a prancheta com o formulário para ela. Preencha com as informações dos seus pais e as suas. Eva olhou para o formulário, notando que perguntava nome, endereço e número de telefone de até 3 pessoas. Tudo bem. Alec sorriu. A expressão dele era de satisfação, indicando o quanto apreciava a obediência dela. Isso a surpreendeu, considerando quão facilmente Alec aceitava o mesmo de todo mundo. Ele parecia mais à vontade no comando do que Gadara, que manipulava para conseguir o que queria. Alec simplesmente esperasse que suas ordens fossem seguidas. Ele olhou para Wilson e disse: Temos problemas com o Nix. Vamos cuidar disso. Como? Eva perguntou. Assim como qualquer possível infestação, o Wilson informou. Em primeiro lugar, impedimos o acesso da peste. No caso dos Nix, inserimos um impedimento no cano de água principal para a residência. Depois disso, posso tirar as cruzes que pendurei no banheiro. Pode, Wilson respondeu sorrindo. Não seria uma vantagem para você manter. Ela olhou para Alec. Como estou morando em um prédio administrado por Gadara, por que não tinha algo assim desde o início? Teria salvado a vida da senhora Basso. Não trabalhamos dessa maneira, Alec respondeu, enfiando a mão nos bolsos dos jeans. Imagine se os demoníacos montassem uma barreira na cidade de Baker, na Califórnia. Isso impediria os marcados de viajar entre os estados de Nevada e Califórnia. Temos de trabalhar caso a caso, demoníaco por demoníaco. Caso contrário, acabaremos lutando por território, o que colocaria os humanos no fogo cruzado. Nós, os marcados e os demoníacos, precisamos dos humanos para sobreviver. Como temos uma necessidade mútua, fazemos certas concessões. Eva bateu de leve com a caneta na prancheta. Antes de virar, Alec disse para ela: Quando nos últimos 2 dias tivemos a chance de vir aqui. Além disso, você estava segura comigo. Nunca imaginei que ele atacaria sua vizinha. O telefone tocou na mesa de Wilson e ele atendeu. Eva dirigiu sua atenção para o preenchimento do formulário. Eles estão aqui, Wilson disse pelo telefone. Sim, é claro, vou dizer. Ele desligou. Raguel vai ligar em 10 minutos. Quer que você atenda a ligação no escritório dele. Alec fez que sim com a cabeça. Eva passou a prancheta para Wilson.
A expressão dele por trás dos óculos foi de compaixão. Vou enviar alguém imediatamente. Envie 2 pessoas, Eva sugeriu. Assim, não vai ter que ir da minha casa para a de meus pais, ou o contrário. Ela colocou a caneta sobre a mesa de Wilson. Isso vai manter meus pais seguros. O Nix não sabe onde eles moram. Alec recordou. Se soubesse, teria ido atrás deles, em vez de atacar a Sra. Basso. Ele pode achar os dois? Sim, se isso acontecer e ele tiver tempo, poderá elaborar um plano. Mas isso vai gerar um atraso. Talvez Hank o consiga encontrar antes. Eva concordou com o gesto de cabeça. Não se sentia muito melhor, mas o que mais poderia fazer? Uma coisa de cada vez, Alec repetiu, murmurando. Estamos lidando com o Nix. Agora vamos subir e lidar com Raguel. Vamos conseguir, confie em mim. Você é bom nisso, sabe? É uma vergonha estar preso a alguém tão incompetente como eu. Devia estar orientando peixes maiores. A expressão no rosto de Alec se fechou, embora quase imperceptivelmente. Era mais uma sensação que ela tinha de uma retirada repentina, como se tivesse atingido algo profundo. A sensação a deixou tonta. Quando voltaram para o elevador, Eva pensou algo que não tinha pensado antes. Se nada era coincidência, por que ela morava em um prédio administrado por Gadara? Será que ele preparara uma emboscada para ela? E nesse caso, por que sua marca tinha sido ativada? E o que seria preciso para se livrar dela? Capítulo 16. Olá, Caim. Senhorita Hollins. Quando o elevador deixou Eva e Alec na recepção do escritório de Gadara, o secretário do Arcanjo os cumprimentou com um sorriso amplo. Ele era um homem idoso, que parecia um pouco além da idade da aposentadoria. Cheirava como um marcado, o que fazia Eva se perguntar o que tinha feito para se meter em apuros tão tarde na vida. Vocês querem beber alguma coisa? Ele ofereceu. Café, refrigerante. Eva e Alec recusaram. O secretário os levou para o escritório de Gadara e, por meio de um gesto de mão, indicou as 2 cadeiras diante da mesa. Ele utilizou um controle remoto para baixar a tela de projeção e escurecer o recinto. De novo, Eva ficou surpresa com o tamanho do escritório. Era cavernoso e ricamente mobiliado. Como designer de interiores, tinha plena consciência de que a preferência de uma pessoa pelo tamanho e o formato da sala dizia muito a respeito dela. Sem dúvida, Gadara sentia a necessidade de surpreender e impressionar. O quanto daquilo era direcionado para os humanos que faziam negócios com ele, e o quanto era para os marcados sob seu comando. No que você está pensando? Alec perguntou, quando o secretário saiu da sala. Nada demais, Eva disse secamente. Depois de tudo pelo que ela tinha passado nos últimos dias, estava uma pilha de nervos. Você está bem? Olhou para Alec, notando que, mesmo sob a iluminação fraca, ele era lindo de morrer. Ela poderia se acostumar a vê-lo todos os dias, caso se permitisse. Acho que nem tudo entrou na minha cabeça. Volte a me perguntar depois que tivermos uma chance de nos acalmar. Depois de um ruído suave de bip, a tela se iluminou. O rosto de Gadara apareceu. Sua pele e seus olhos escuros possuíam uma riqueza majestosa e um toque de refinamento divino que eram encantadores. Novamente, Eva fora capturada pela força absoluta do carisma dele. Evidente mesmo através do sinal digital que o difundia. Atrás havia uma janela, e além dela, uma vista que ela reconheceu imediatamente. A Las Vegas Strip. Gadara estava usando terno e gravata, e a aparência mais formal combinava com ele. Completava seu ar de poder e afluência. Temos um problema, Alec começou a falar. Sim, eu sei. Gadara respondeu. Onde está Abel? Ele não sabe de nada. Certo. O arcanjo reclinou-se na cadeira e passou uma das mãos pelos cabelos grisalhos. Ele é o encarregado, Caim. Precisa estar atualizado.
Se esse fosse o trabalho dele, não deveria precisar de ajuda, Alec replicou. Vocês dois vão acabar matando a senhorita Hollins. Se você não conseguir fazer isso primeiro. Não vou morrer, Eva interveio severamente. Então, ela virou a cabeça ao escutar o som de palmas. Reed saiu do elevador em um terno grafite feito sob medida, a perfeição absoluta de sua aparência, o corte impecável do traje, o penteado perfeito, a curva sensual do sorriso. Tirou o fôlego de Eva. Esta é minha garota. Não deixe que ninguém a intimide. Alec ficou de pé e disse: Eva tinha razão. O Tengu não tinha detalhes nem cheiros. O silêncio tomou conta do recinto de tal forma que Eva seria capaz de ouvir uma agulha cair. O que você quer dizer com Eva tinha razão? Gadara perguntou. Há alguns dias, quando o Tengu me atacou pela primeira vez, percebi que ele não tinha nenhum detalhe, Eva explicou. Alec e Reed disseram que meus supersentidos não tinham se desenvolvido plenamente, e era isso que eu não conseguia ver. Supersentidos? Gadara riu. Mas, obviamente, eles estavam errados, Eva prosseguiu. Alec não viu nada ontem à noite. Não dá para dizer que seus dons ainda não se desenvolveram totalmente. Reed se moveu até a mesa e se apoiou nela. Isso nunca aconteceu antes. Todos esses séculos, milhões de demoníacos, jamais um ocultou seus detalhes. Deve haver uma explicação. Por exemplo, Eva perguntou. Talvez os detalhes sejam da mesma cor da pedra com que é feito. Tudo bem, mas por que eles não cheiram? Eva reagiu. Gadara fez um ruído estranho, atraindo todos os olhares para ele. Conte tudo o que aconteceu, Caim. Alec recordou todos os acontecimentos da noite anterior, terminando com a morte da senhora Basso. Reed se afastou da mesa e pôs a mão no ombro de Eva. Você era próxima a ela? Ele perguntou baixinho. Sim, eu gostava muito dela. Sinto muito. A polícia veio, Alec informou. Os investigadores afirmam que o Nix tem matado pessoas há tempo. Nesse caso, por que não foi derrotado? A ordem não desceu até hoje, Gadara respondeu. Isso é ridículo, Eva afirmou. É o jeito como trabalhamos, senhorita Hollins. Não somos super-heróis. Gadara informou, com uma expressão dura. O Nix matou uma dúzia de pessoas no mínimo. Não é uma questão de heroísmo, é de justiça e proteção dos inocentes. Não me repreenda, Gadara disse friamente. Você só quer se livrar da marca e voltar para sua vida normal. Não está nem aí com a proteção de inocentes. Eva não se sentira mais atingida se tivesse recebido um tapa na cara. Não faça eu me sentir culpada por querer minha vida de volta. Uma coisa é ser ignorante, outra bem diferente é tapar o sol com a peneira. Não há ataque por causa de suas próprias falhas, Reed disse, colocando-se na frente de Eva. Precisamos decidir o que fazer a respeito. Alec interveio, alargando a postura e cruzando os braços. Assim, ele se impunha, robusto e impassível. O que você sugere? O arcanjo murmurou. Os dois tengus da cobertura não possuíam detalhes e não tinham cheiro. Minha primeira dúvida é se a Guina tem algo a ver com isso. Ela criou os dois? Em caso positivo, conhecemos a fonte. Espero que isso esteja restrito aos tengus, Reed afirmou. Eva olhou ao redor e percebeu as expressões soturnas dos três homens. Expliquem as possíveis ramificações disso para mim. Não temos um número suficiente de marcados, Gadara disse, com a voz cansada. Suplementamos com mão de obra humana, como os seguranças que vocês encontraram no prédio ontem à noite. Também fazemos negócios com humanos. Se os demoníacos se ocultaram, não há limites de lugares aonde podem ir e das informações que podem obter. Os demoníacos teriam uma imensa vantagem, Alec afirmou. Sentiriam nosso cheiro a 1 quilômetro de distância e teriam total liberação de ação. Se criaram um disfarce de algum tipo, precisamos erradicá-lo. Eva ficou de pé e disse, então, precisamos descobrir como fizeram isso. Temos que ir para Opland, onde fica a Guina.
Os 3 homens olharam para ela. Não com o Nix atrás de você, Alec sustentou. E o Tengu, Reed acrescentou. Você deve ir, Gadara disse sorrindo, como um pai orgulhoso. O Tengu parece gostar de você, senhorita Hollins, e o Nix foi designado ao marcado. Certo, Abel? Certo, Reed confirmou. Bobagem, Alec resmungou. É uma missão muito importante para uma novata em treinamento. Ela está sobrecarregada. Você precisa mandar alguém com mais experiência. Não há ninguém mais experiente do que você, o arcanjo assinalou. Então eu vou sozinho, Alec disse. Tenho que concordar, Reed afirmou. Com o quê? Alec disse rispidamente. Com você. Eva teria rido ante a surpresa flagrante de Alec se as circunstâncias fossem menos sombrias. Está vendo, senhorita Hollins? Milagres acontecem, Gadara falou lentamente. Eva olhou para Alec e disse. Se você for para Upland, o que eu vou fazer? Você pode esperar pelos resultados de Henk. Uma risada seca escapou. Não vou voltar lá para baixo. Os demoníacos me dão arrepios e algumas das marcadas são hostis. Depois de receber meu treinamento e conseguir me virar sozinha sem problemas, até lá, nem pensar. Hostis? Alec perguntou curioso. Do que você está falando? Há certo ciúme na tropa, Reed revelou. Ela deve ir, Gadara afirmou. Quando um menor está ligado a um marcado, um mentor está ligado a um marcado, eles permanecem juntos até que seja autossuficiente. Não comece a obedecer às regras do jogo agora, Alec disse rispidamente. E não ouse dar ordens para mim, Caim. Se você se separar da senhorita Hollins, tornarei a separação permanente e a ligarei a um mentor que a mantenha próxima. Ninguém está acreditando nessa história de seguir as regras, Eva afirmou, pondo as mãos na cintura. Por quê? Não conta a verdade. Quero que você ganhe experiência, Gadara disse. Fiquei bem molhada na última semana, Eva zombou. Alec pigarreou. Reed sorriu maliciosamente. Você sabe do que eu estou falando, ela murmurou. Acredite ou não, quero que você ponha as mãos na massa, Gadara prosseguiu. Quero que veja por experiência própria o que fazemos e por quê, e tenho confiança de que Caim manterá você segura. Quero que você ponha as mãos na massa. Eva considerou aquela afirmação atentamente. Como Gadara não parecia ser altruísta quanto suas próprias necessidades estavam em jogo, a afirmação a fez considerar a sua aceitação ou não da marca era importante de alguma maneira. Nesse caso, o que sua rejeição podia significar? Então está resolvido, Eva afirmou, determinada a trabalhar com o que tinha até o final. Se Gadara insistia em sua ida, ela tinha de saber o motivo real. E na realidade queria ir. Havia uma expectativa pulsante em seu sangue que estava ficando muito familiar. Uma escuridão como um veludo preto macio, quente e sensual. De manhã, ela só queria algumas horas de normalidade. Agora, queria bater violentamente em alguém não humano. Alguém que rendesse uma boa briga, mas que não a deixasse culpada. Comigo não, Alec replicou. Só tome cuidado, Eva, Reed afirmou, soltando o ar audivelmente. O quê? Com os punhos cerrados, Alec olhou furiosamente para seu irmão. Você vai concordar com isso? Seu filho da puta. Vá se ferrar, Reed replicou. É o que ela quer. Não dou a mínima. Ela não sabe de nada. Não foi treinada e está puta da vida. Ei, com licença, Eva disse, acenando. Estou bem aqui. Não fale de mim como se eu não estivesse. Perdão. Alec se aproximou dela e lhe deu um abraço bem apertado. Então Eva curvou a cabeça para trás para olhar para ele. Não nos saímos tão mal ontem à noite. Ainda estamos vivos. Você quase caiu daquele prédio e se estatelou na rua. Seu tom era de exasperação e resignação. Quão pior poderia ter sido? Isso não está aberto a debate, Gadara afirmou. O encarregado dela e eu estamos de acordo. Alec virou a cabeça. Ele lançou um olhar matador para a tela. É melhor você rezar
para que nada de ruim aconteça a ela. Eu rezo todos os dias, Caim. Você pode dizer o mesmo? Eva puxou Alec para a porta antes que a situação ficasse ainda mais explosiva. Isso não é um jogo, Eva. Alec advertiu sombriamente quando as portas do elevador se fecharam e eles ficaram fora do alcance da visão de Reed. Com as mãos apoiadas no corrimão, Alec se inclinou para trás e lançou um olhar furioso. Mas para Gadara ele disse. Não vou desempenhar o papel de fantoche sem tomar minhas providências. Reed observou Eva sumir atrás das portas do elevador e então encarou Raguel. Isso é muito sério para que apenas uma equipe tome conta. Acho que é a sinergia deles que está causando problemas. Raguel arrumou a gravata. Tem um encontro com Steve e Winnie em meia hora. Gostaria de parecer tão bem no meu término como você parece no seu. Está brincando comigo? Você vai desconsiderar completamente o que Caim e Eva disseram a você? Raguel relaxou em sua cadeira com um suspiro. Você escutou a história dele. Estava tão concentrado na senhorita Hollins como na caça. E aí? Ele estava fazendo o trabalho dele. Estava? Ou seu coração está governando sua mente? Há uma enorme diferença entre acaso e cálculo. Caim não foi treinado. Reed sentiu um calafrio. Ele conhecia a obscuridade proposital quando a via. Você está jogando com algo tão potencialmente prejudicial que fico sem palavras. Não entendo por que não privilegia a segurança em vez do risco. Você quer meu emprego? A voz de Raguel era perigosamente suave. Fique à vontade. Conduza a situação como julgar conveniente. Com quais recursos? Dentes brancos, pristintos apareceram, circundando pela pele escura. Com aqueles que você tem à disposição. Deve agir dentro da minha posição, assim como você. Sua posição é maior do que a minha. Exatamente, não se esqueça disso, o arcanjo disse, silvando. A tela ficou negra, deixando Reed confuso. No total, ele tinha 21 marcados sob sua responsabilidade, incluindo Eva. Em qualquer momento, ao menos um deles estava preso a um combate que levaria à morte, ou marcado ou à presa. Dos céus as ordens fluíam para a consciência de Reed como água, forçando-o a se mover através de diversos fluxos. Ele designava os marcados para inúmeras caças, com base na experiência no local e inúmeros outros fatores, sendo um dos mais importantes a necessidade da empresa para a qual fora designado. Até onde sabia, nenhum encarregado nunca tinha diminuído sua penitência, assumindo uma tarefa por conta própria, enquanto contava com os outros para segurar as pontas. Isso enfraquecia o grupo. Alguns marcados eram mais capazes de lidar com certos demoníacos do que outros. A designação de um marcado menos qualificado para a caça, porque um membro mais experiente da equipe estava ocupado com uma missão não autorizada, era tão perigosa que Reed não podia acreditar que estava pensando naquilo. Mas que opções ele tinha? Podia utilizar um demoníaco, um que trabalhava naquele momento dentro da empresa, ou que estivesse na lista. Podia oferecer um acordo, cooperação ou morte. Os demoníacos eram sobreviventes, eles fariam o que fosse necessário. Mas não era sua atribuição decidir quais mereciam ser salvos e quais deviam ser destinados a queimar no inferno. Assim como sua opção prévia, o uso de marcados. Reed não tinha ideia de quais seriam as ramificações se fosse muito além das suas atribuições, mas sabia que seriam terríveis. Precisava de alguém em um nível mais avançado da cadeia alimentar do que aquele em que se encontrava. Alguém para arcar com as consequências se necessário. Ele precisava de um arcanjo. Não era completamente improvável, desde que oferecesse um benefício palpável. Poderia pedir ajuda. Caim fazia acordos diabólicos o tempo todo. Reed evitou o elevador e se dirigiu para a recepção. Ele se deteve diante da mesa do marcado idoso. Tem alguém de outra empresa visitando a região
ou programado para chegar em breve. As empresas sempre se mantinham informadas das visitas. Colocar dois arcanjos em proximidade imediata exigia maior segurança. Além disso, eles achavam que era sua obrigação mostrar deferência em relação a quem estivesse visitando. A empresa da Europa enviou 7 marcados ontem. O secretário respondeu. Sarakiel tem uma visita programada para a próxima semana. Obrigada. Reed balançou a cabeça. Claro que era Sarah. Deus não permitiria que a missão fosse fácil para ele. Enquanto se preparava para ir ao escritório dela, Reed pensava na missão que tinha à frente. Ela iria querer seu sangue literalmente. Não havia fúria maior no inferno do que a de uma mulher rejeitada. Era um percurso de 30 minutos entre Anaheim e Upland em um dia bom. Dizer que o trânsito do sul da Califórnia era horrível era pouco. Os congestionamentos adicionaram horas a mais na maioria das viagens, e os acidentes transformavam as rodovias em estacionamentos. Ainda não estava tão ruim, porque era o começo da tarde, um horário em que a maioria das pessoas não tinha saído do trabalho. Alec olhava através da janela do passageiro, com a mão estendida sobre o joelho. Ele estava inquieto e contemplativo. Alec e Eva tinham saído do Gadara Tower pelo estacionamento subterrâneo, usando um Jeep Liberty que pertencia à empresa. Alec esperava que aquela medida despistasse qualquer um decidido a seguir o carro de Eva, que permanecia no estacionamento ao ar livre. Com policiais desconfiados e um Nix atento, precisava tomar muito cuidado. Eva pegou o acesso para um pequeno centro comercial à beira da estrada e estacionou. Entraram em uma locadora de veículos Hertz e alugaram um carro. Alec pagou em dinheiro, não com cartão de crédito, pois esse era rastreável. Logo em seguida, embarcaram em um Ford Focus, cujo navegador não era monitorado por Hagel. Ao menos ainda não. No devido tempo, o arcanjo descobriria, e então ele se conectaria ao sistema de rastreamento da Hertz. Naquele instante, porém, estava fora do alcance. Não trocaram nenhuma palavra. Não havia nada a dizer. Eva não confiava em Hagel e Alec não confiava que Hagel e Alec pudessem defendê-la. Era uma complicação em todos os sentidos. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, Alec murmurou e prosseguiu. Vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as apanha e dispensa o rebanho. O que é isso? Eva perguntou. João, capítulo 10, versículo 12. Você está chamando Gadara de mercenário? Também acha que ele nos jogou aos lobos? Não sei o que pensar, anjo. Alec inclinou a cabeça contra o apoio. Estou tentando entender como ele pode ser tão indiferente a respeito de algo tão importante. Ele não acredita em nós, Eva disse, sem rodeios. Ou então acredita e quer jogar merda no ventilador. Alguma ideia do porquê para permitir que isso aconteça? Não. Alec nunca tinha gostado dos arcanjos. Como crianças, eles bajulavam o pai. Os irmãos competiam entre si, na esperança de um brilhar mais do que o outro. Os marcados, seus mentores e seus encarregados eram simplesmente um meio para aquele fim. Era por isso que valorizavam sua autonomia, pois o mantinha bem longe das maquinações deles. E toda aquela coisa de pôr a mão na massa. É conversa fiada, Eva disse mal-humorada, não engoli. Nem eu. Então qual é o sentido? Eva olhou para Alec. O que ele pode ganhar além de encher o seu saco? Você está me perguntando ou está pensando em voz alta? É claro que eu estou perguntando. Eva voltou a dirigir sua atenção para a estrada. Eles andavam em uma respeitável velocidade de 120 quilômetros por hora, na rota 60. As janelas estavam fechadas, de modo que eles não precisassem gritar, mas o ar-condicionado estava ligado
e despenteava os cabelos de Eva, jogando madeixas soltas do rabo de cavalo sobre o rosto. Ela as afastava com impaciência. Você sabe o que está acontecendo melhor do que eu. Na verdade, não, Alec afirmou, secamente. Esse é o problema. Jamais tive um encarregado ou trabalhei dentro de uma empresa. Minhas ordens vêm diretamente de Jeová. Não faço a menor ideia de como agir dentro de uma estrutura. Você e eu estamos completamente no escuro. Certo. Como você lidaria com isso se estivesse sozinho? Alec não hesitou para responder, pois pensara nas opções desde a noite anterior. Monitoraria, montaria acampamento em Upland, então vigiaria a Guina, evitando os demônios capazes de sentir meu cheiro. Em seguida, arrombaria o escritório fora do horário de expediente e tentaria achar alguma coisa lá dentro. Vamos voltar para a coisa do cheiro, Eva disse, segurando o volante com mais firmeza. Se eu fosse onipotente e criasse uma legião de guerreiros para lutar em seu nome, não os anunciaria com um único cheiro. Gostaria de manter todos ocultos. Os veados sentem o cheiro dos lobos se aproximando. Essa caça não é diferente da que você vê no reino animal. É como se ele tivesse dado uma chance de escapar, independentemente do que estão fazendo. O senhor possui uma forte noção de jogo limpo. Ou um senso de humor mórbido. Anjo. Então, vamos seguir o seu plano, Eva disse rapidamente. Vamos pegar um quarto de hotel, depois vigiar a Guina. Não temos alternativa, sinto muito. Alec disse, fechando os olhos e colocando as mãos sobre a perna de Eva. Ela pôs sua mão sobre a dele, muito maior. Eva era esbelta e delicada, muito valiosa para se arriscar tão despropositamente. Um passo de cada vez, disse. Você parece bem, Alec murmurou, focada. Acredito no que vimos, ou melhor, no que não vimos. Nunca tive aspirações de salvar o mundo, mas sem dúvida, não vou dar as costas e fingir que nada está acontecendo. Alec abriu um olho, virou a cabeça e disse: Não deixe que aquilo que Raguel disse a incomode. É mais fácil falar do que fazer, Eva disse. Raguel tem razão. Uma coisa é ser ignorante, por acaso. Outra, completamente diferente, é ser ignorante por escolha. Eu queria ir ao cinema, mesmo sabendo que tudo estava ferrado. Qual é o meu problema? Entendo porque você quis ficar algum tempo sozinha hoje. Não queira saber quantas vezes quis levar uma vida normal, por ao menos uma hora. Isso não transforma ninguém em uma pessoa covarde, nem em uma pessoa incorreta. Também não me transforma em uma pessoa correta. Eva olhou para Alec. Ele parecia assombrado com o conhecimento de que mais do que uma mulher tinha morrido naquele dia. A garota, que ele conhecera e amara muito, tinha sumido, para nunca mais voltar. Fora arrancada de sua vida segura e ordeira e jogada em um mundo onde demônios a caçavam e amizades queridas pagavam o preço. Acariciando o rosto dela, Alec tentou ocultar sua inquietação. Enquanto lamentava a perda de seu primeiro amor, a fúria e a frustração o acossavam. Em uma questão de dias, tornara-se muito tarde para salvá-la. No entanto, naquele momento, não era muito tarde para salvar a mulher sentada ao lado dele, a mulher segurando sua mão e sugerindo que ficasse com ele, enquanto encarasse uma missão, como nenhuma outra que conhecera antes. Não é culpa sua, Alec. Você está tentando me confortar? Ele perguntou, dando uma risada seca. Depois de tudo pelo que passou? Também não foi fácil para você. Tive de desistir de muita coisa por mim. Alec fez isso para ganhar muito mais, mas ela não sabia. A beleza está nos olhos de quem vê. Uma deusa para um homem podia ser um pesadelo para outro. Sara, porém, era bela para todos que a viam. Alta, esbelta, mas cheia de curvas. Era fisicamente perfeita, de uma maneira que os cirurgiões plásticos venderiam a alma para reproduzir. Existiria um tempo
em que a mera visão dela conseguia enlouquecer Reed de desejo. Naquele momento, ele a observava com um olhar indiferente, admirando-a somente com um interesse vago. Acho quase impossível acreditar que Raguel não tenha agido com base nessa informação, Sarah disse, andando graciosamente para Reed. Ela trazia à memória uma tigresa dourada, ágil e predatória. Talvez saiba de algo que você não sabe. Ou talvez queira manter a informação tão reservada quanto possível, Reed replicou. Dando um gole na água gelada, ele reclinou-se na poltrona de veludo dourado, no escritório parisiense de Sarah. Frequentemente, os teólogos supunham que a chefe da empresa europeia nos marcados era um homem. Não podiam estar mais equivocados. Sarah Kiel era uma mulher em todos os sentidos da palavra. Naquele dia, ela usava um terninho listrado, o que podia ter feito outra mulher parecer masculina. Em Sarah, porém, só enfatizava sua feminilidade divinamente aprimorada. Seus cabelos loiros platinados estavam puxados em um coque clássico, e seu rosto estava desprovido de maquiagem, que financiava sua empresa. A Sarah Kiel Cosmetics era um fenômeno mundial, com vendas inspiradas no rosto inigualável de sua proprietária. Houve um tempo em que Reed achava que eles tinham sido feitos um para o outro, mas tinha passado. Ele descobrira que uma noção exterior de estilo e uma predileção por sexo bruto não eram suficientes com base para qualquer tipo de relacionamento duradouro. Raguel sabe que Caim é muito lobo solitário para se aproximar de alguém em busca de ajuda, e Evangeline é muito crua para fazer alguma coisa sozinha. Ah, a famosa Evangeline, Sarah rolhou. Planejo visitar Raguel em breve. Estou morrendo de curiosidade a respeito da mulher de Caim. Na realidade, enviei uma equipe para a Califórnia ontem para preparar minha chegada. Famosa. Reed cerrou os dentes e disse. Ela é como qualquer outra mulher. É mesmo? É a única coisa, além de sangue, que você compartilhou com seu irmão. O sorriso de Sarah se tornou irritadiço. Diga, mon cher, como é transar com uma mulher que tem o nome de sua mãe? Quem disse que eu transei com ela? Você não conseguiria resistir e, com certeza, ela não seria capaz de recusar. Reed deu de ombros. Sarah voltou ao tópico em questão. Tenho certeza de que Raguel esperava que você mantivesse silêncio para colocar seu irmão em perigo. Quem sabe o que ele pensa, Reed disse. Estou mais interessada no que você está pensando. Admito que fiquei surpresa com sua presença aqui, mais do que com a ausência dele. Isso vai muito além da empresa norte-americana. O desenvolvimento de um disfarce pelos demoníacos coloca a todos em perigo. Então, o que você quer que eu faça? Seus dedos passaram sensualmente ao longo da perna. Atrás de Sarah, Reed podia ver a Torre Eiffel iluminada na escuridão. Era estranho que o cenário fosse tão parecido com aquele que vira atrás de Raguel em Las Vegas. Havia tão pouco tempo. 2 arcanjos, 2 continentes à mesma vista. Eles tinham mais ou menos em comum do que isso. Eram ambiciosos e amedrontadoramente competitivos. Quero que você me empreste a equipe de marcados que mandou para a Califórnia, lhe disse. Você não pede pouco, hein? Sarah apontou rindo. Nada a que você não possa se permitir. A pergunta é: você pode se permitir? O brilho no olhar dela confirmou a suspeita anterior de Reed a respeito do que ela iria querer dele. Você pergunta como se fosse um sacrifício, Reed afirmou. De modo proposital, ele se concentrou em não denunciar sua crescente tensão. Não esqueça o quanto pode se beneficiar no médio prazo. Sua equipe passar a perna em Raguel seria uma grande vitória para você. Sei como isso me beneficiaria, mas e você? Sarah perguntou, semicerrando os olhos azuis. Além de
atrair a ira de Raguel. Se privaria da possibilidade de humilhar seu irmão. Reed observou os cubos de gelo em seu copo de água. Girou-os distraidamente com os dedos e então lançou um olhar de lado para Sarah. Privar-me de humilhar Caim? Querida, você me ofende. O que poderia ser mais perfeito do que ser o instrumento da libertação dele e a ferramenta pela qual ele será salvo? Ele não disse que Jeová talvez gostasse de sua iniciativa, sobretudo considerando as possíveis consequências do fracasso. Agradar a Deus só aumentaria suas chances de ganhar uma empresa. No entanto, Sarah tinha consciência de alguma omissão, como evidenciado pelo zumbido de dúvida que proferiu. Pondo seu corpo sobre a mesa de centro dourada, Reed ficou de pé. Era o momento de partir para a caça. Ela levantou a mão. Eu não disse que você voltaria para mim, de joelhos. Era muito mais divertido para nós dois quando você ficava de joelhos, Reed afirmou sorrindo com certa ironia. Sarah sorriu um pouco, a boca, e recuou um passo. Ele avançou na direção dela, com os dedos nos botões do colete. Se não tirasse a roupa por sua própria conta, Sarah a rasgaria. Ela sentia muito prazer em atacar, o que cobria Reed, como se isso expusesse de algum modo o homem que tinha embaixo das roupas. Reed conseguiu perceber o arrepio de expectativa na pele de Sarah e sabia que os bicos de seus seios estavam firmes e duros, e seu sexo quente e escorregadio. 2 semanas tinham se passado desde que ele se entregara a Eva. 2 semanas de castidade que o tinham deixado faminto pelo sexo bruto de que Sarah gostava. Fazia séculos que ele não passava tanto tempo sem uma mulher. Depois de tirar o paletó e o colete, Reed colocou sobre o encosto de uma das cadeiras diante da mesa de Sarah. Tirou a gravata e o cinto, adicionando-os à pilha. A cada peça de vestuário de que se livrava, a excitação de Sarah crescia. Ele podia sentir o cheiro de desejo nela, vê-lo no brilho dos seus olhos e na lambida nervosa de seus lábios. Sarah enfiou a mão no bolso dele, tirou o celular e o desligou. Em seguida jogou-o sobre a poltrona. Abaixando os olhos, Reed estendeu a mão até a braguilha. Ele se lembrou das escadas, câmeras e olhares de soslaio com cílios compridos. Finalmente seu membro cooperou com suas intenções, endurecendo com a lembrança ardente. Antes de nos distrairmos, quero que você me diga que a equipe da Califórnia está pronta para uma missão, Reed murmurou. Eu preciso dela, Sarah replicou. Vou enviar outra. As mãos de Reed caíram para o lado. Eles podem não chegar a tempo. Não é um risco que estou disposto a correr. Sarah cerrou os dentes, quando percebeu que ele partiria se não conseguisse o que queria. Você é duro na queda, mon chéri. Não é por isso que você gosta tanto de mim? Capítulo 17. Eva entrou no estacionamento de um motel bem próximo à Highway 10, em Upland. Havia uma loja de conveniência ao lado e um supermercado a uma curta distância. Desligou o motor. Ela olhou para Alec e em seguida abriu a porta. Naqueles últimos minutos ele ficara calado, recolhido em seus pensamentos. Eva sabia que era tão difícil para ele quanto para ela. Se fosse rezar para um poder superior por alguma coisa, seria pela capacidade de ajudá-lo, em vez de atrapalhá-lo. Saiu do carro. Com o braço apoiado no teto, olhou em volta. Upland era no interior de Orange Country, o que deixava a temperatura mais quente e o ar mais seco. Ela já sentia a falta da brisa marinha, mas suspeitava que era parte de uma saudade geral de algo familiar. Estava separada da família e da melhor amiga. Tinha perdido o emprego e a senhora Basso havia morrido. Uma estadia em um hotel, numa cidade estranha, aumentava sua sensação de peixe fora d'água. Água.
Ao pensar no Nix, Eva se afastou do carro e fechou a porta. Alec apareceu ao seu lado, alto, bronzeado, belo e taciturno. Colocou os óculos escuros, ocultando seus pensamentos, do exame visual de Eva. Naquele momento, havia um imenso abismo entre eles. Depois de pegar um quarto, preciso ir até a loja de conveniência para comprar um refrigerante e um celular pré-pago, Eva afirmou. Você se tornou uma boa espiã, acho, Alec disse sorrindo. Tenho uma queda por filmes de ação. Alec contornou o carro e ofereceu a mão a ela. Eva aceitou, mas a proximidade era apenas superficial. Emocionalmente, ele estava a quilômetros de distância, motivo pelo qual ela pediu um quarto com 2 camas. Vocês têm algum animal de estimação? O recepcionista perguntou. Era um rapaz com mais ou menos 25 anos, Eva supôs, e cerca de 30 quilos acima do peso ideal. Ela balançou a cabeça. Somos só nós 2. Por favor, não nos dê um quarto onde gatos ficaram hospedados antes. Sou alérgica, Eva disse. Sem problema. O rapaz se inclinou sobre o balcão e, com a voz baixa, disse: Alguém tem roubado cachorros e os cortado em pedaços por aqui. Está em todos os jornais locais. Só queria avisar. Cortado aos pedaços? Eva repetiu, lembrando-se do artigo que havia lido naquela manhã. Uma coisa horrível. Estripado, tirado os olhos e tudo mais. O tom dele era mais de fofoca do que de indignação ou medo. Certa vez li que a maioria dos serial killers começam mutilando animais, depois fazem o mesmo com as pessoas. Então essa região não é segura? É, para seres humanos, mas não muito para animais de estimação. O recepcionista respondeu, dando de ombros e se endireitando. Enquanto Eva assinava a ficha, Alec pagava a conta em dinheiro. Ele a observou por trás dos óculos escuros, mas só quebrou o silêncio depois que saíram do hotel. Você quer me dizer alguma coisa? Perguntou, já no estacionamento da loja de conveniência. A respeito de quê? 2 camas. Sem pressão. Um bip eletrônico anunciou a entrada dos 2 na loja. Na frente do estabelecimento, 3 carros estavam enchendo o tanque nas bombas de gasolina. No interior, uma mulher idosa com cabelos brancos espessos cuidava do balcão, e 2 adolescentes estavam juntos aos refrigeradores, vendo as bebidas. Eva pegou uma cestinha perto da porta e se dirigiu até os celulares pré-pagos expostos na extremidade de uma gôndola. Alec indicou as máquinas de refrigerante. O que quer beber? Dr. Pepper Diet, se tiver. Se não, pego a garrafa. Certo. Alec se afastou de Eva, seguindo pelo corredor, apanhando castanhas e salgadinhos. Ela se imaginou deitada na cama do hotel, comendo junk food, tomando refrigerante e assistindo a um filme na TV. A simples ideia de algumas horas da diminuição da pressão era o paraíso na Terra. Eles só iriam para a Guiana à noite. Assim, ela tinha tempo de vegetar e descobrir o sentido da vida como a conhecia naquele momento. Com isso em mente, apanhou alguns chocolates, Twix, Kit Kat e Reese's e Peanut Butter Cups. Eva estava pegando o corredor ao lado quando sentiu o fedor de um demoníaco. Buscou a imagem do cheiro putefato e localizou nos adolescentes que estavam próximos aos refrigerantes. Um usava agasalho de moletom com um capuz erguido, o outro camiseta e tinha os cabelos despenteados. Na nuca tinha uma tatuagem de um diamante animado. Girava, exibindo o brilho fraco e mortiço das diversas facetas. Boquiaberta, Eva se deteve. Como se sentisse o peso do olhar dela, o rapaz encapuzado virou a cabeça em sua direção. Eva baixou os olhos, tirando distraidamente itens desnecessários da prateleira e pondo no cesto. Continuou caminhando pelo corredor, amedrontada. Parece inofensiva e culpada, ela disse a si mesma. Anjo? Eva se virou para encarar Alec, que se aproximou com passos largos.
Ele pegou o braço dela e a puxou para longe do corredor dos demoníacos. Eles estavam em toda parte. Como podia ter esquecido daquilo? O peso do conhecimento era esmagador. Fingindo pensar no que comprar, Eve e Alec observaram furtivamente os dois rapazes tirarem 2 bebidas energéticas do refrigerador e caminharem para a caixa registradora. A funcionária cumprimentou-os animadamente e registrou as compras deles. A mulher não tinha ideia de com que estava lidando. Você está bem? Alec murmurou, quando os adolescentes saíram da loja. Eva fez que sim com a cabeça e respirou aliviada. Eles só me surpreenderam. Alec acariciou a parte inferior das costas dela. Sabe, o fato de ser capaz de sentir o cheiro deles é bom. Acho que ficaria aterrorizada se qualquer um pudesse ser um demoníaco. Alec concordou com um gesto de cabeça. Mas acho que meu nariz ainda não está funcionando direito, Eva afirmou. Você sente o cheiro deles do outro lado da loja. Eu preciso chegar muito perto. Não senti o cheiro deles. Então, como você soube? Alec olhou para ela. Um daqueles garotos acabou de chegar ao topo da lista. Eva demorou um pouco até entender. Você foi designado? Sim. Alec a puxou para o caixa. Nossa estadia em Upland acaba de ficar mais complicada. Os dedos de Reed deslizaram entre as coxas de Sarah quando ele sentiu a primeira onda de terror de Eva. Como ondulações na água, a distância entre os dois fazia a sensação enfraquecer, mas era inconfundível. Com os olhos fechados, Reed mantinha a testa contra a janela onde tinha imobilizado Sarah. Existiam outras sensações a processar além das de Eva e da mulher em seus braços. Ele tinha outros 20 marcados sob seus cuidados, ordens do Serafim e o painel de comando de Raguel. Provocador, Sarah sussurrou, com a boca no ouvido dele. Distraído, Reed se moveu por instinto. Abriu o sexo dela com os dedos e acariciou. Sarah gemeu. Ele sabia exatamente como tocá-la, como dar prazer a ela, como dar exatamente o que ela queria. Sarah mordeu a orelha de Reed e ele reagiu à altura. A mão que apoiava na janela se moveu para o pescoço dela. Lutou contra a vontade de apressar a transa. Tinha de mantê-la ocupada por tempo suficiente para fazer valer seu acordo. Caso contrário, ela poderia retirar os marcados de seu comando antes que fossem postos em ação. Agarrando Reed pela cintura, Sarah se projetou contra o peito dele. O sexo era uma das poucas vezes em que um corpo celestialmente aprimorado reagia livremente. As endorfinas induzidas pelo orgasmo eram a droga recomendada para muitos, incluindo Reed. Quando a angústia de Eva chegou ao máximo, a pele de Reed se arrepiou. O suor pontilhou sua boca e se acumulou na parte inferior das costas. A ânsia de procurá-la era tão forte que ele gemeu. Disse para si mesmo que era porque ela não fora treinada e, portanto, era muito vulnerável. Era uma reação profissional e nada mais. Adoro quando você treme por mim, Sarah murmurou, arranhando a extensão das costas de Reed. Ele mantinha os olhos fechados, imaginando que os tecidos sedosos, arrebatados pelos dedos, pertenciam a outra mulher. Não costumo fazer esse tipo de coisa. A voz trêmula de Eva ecoava sussurrante na mente de Reed, e ela não sabia, e ele não tinha certeza se contaria algum dia, mas o encontro deles na escada foi mais intenso do que simples sexo animal. Ele a tinha instigado a se afastar da multidão, mas quando ficaram a sós, não fizera nada para mantê-la ali. Não fora capaz, porque ficara muito focado nela, no cheiro dela, na sensação dela, na intensidade da fome dela. Fora o encontro mais íntimo que já experimentara na vida. Sarah gostava de sexo bruto, ponto. O homem que lhe oferecia aquilo era irrelevante. Era da excitação e das ações que ela gostava, independentemente do parceiro. Eva, por outro lado, fora pega de surpresa pelo prazer que sentira com o tratamento dele.
Fora ele que ela reagira. Nenhum outro homem podia tê-la penetrado daquela maneira. Rápido, disse Sarah, com o sexo latejando avidamente ao movimento de vai-vem dos dedos de Reed. Ela soltou a cintura dele e, com afobação, a calça, que caiu no chão em torno dos luxuosos sapatos Manolo Blahnik. Reed recuou o suficiente para se livrar da calça. Notou a cinta-liga e as meias de seda preta dela. Em seguida, arrancou suas peças e a calcinha fio dental, deixando tudo cair no chão. Sarah não conseguiu tirar o paletó com bastante rapidez porque Reed a empurrou contra a janela, prendendo-a contra o vidro gelado. O sorriso de Sarah iluminou o recinto. Houve um breve momento em que Reed pensou em apoiá-la na mesa e fodê-la por trás. Mas, de outro jeito, ele podia usar as memórias que passaria para seu desempenho. Com as mãos atrás das coxas de Sarah, Reed a ergueu. Em seguida deteve-se, com o olhar cravado nela. Você sabe o que fazer. Sarah pegou o membro dele e o posicionou. Simultaneamente, Reed deu um passo para trás, para a frente e a desceu, penetrando-a com a determinação. O grito dela encheu o ar e energizou suas terminações nervosas. Com a ereção abraçada por um calor úmido e escorregadio, o corpo de Reed dominou o cérebro, finalmente. Usando seus braços e coxas, ele a movia para cima e para baixo, com estocadas profundas e ligeiras. O ruído do contato dos corpos preenchia o recinto e incitava o desejo dele. Reed se concentrava na sensação do aperto e na libertação de Sarah em torno de seu membro ansioso. Aquilo o endureceu ainda mais, fazendo-o latejar com a súbita torrente de sangue na cabeça inchada de seu pau. Sarah gemia enquanto ele a preenchia e penetrava. Fisicamente era muito bom. Ela sentiu Reed intensificar o vai-vem, energizando-se em seu espaço para o orgasmo. Os testículos dele se retesaram, sua espinha dorsal se contraiu, sua respiração ofegou com esforço. O orgasmo de Sarah reverberou ao longo do corpo de Reed, banhando-o no líquido quente e cremoso da libertação. Os gemidos dela só aumentaram o prazer dele. Apesar de toda a sua beleza angelical, Sarah parecia uma atriz pornô durante o sexo. Aquilo excitava o lado animal dele, deixando-o louco. Mas não chegara nem perto do que tinha acontecido na escada. Emocionalmente, ele e Sarah estavam em continentes distintos, ruminando os próprios pensamentos. Ela mantinha os olhos fechados e a cabeça jogada para trás. A mente de Reed estava com Eva, sua energia sexual concentrada nela, sua alma direcionada para acalmar o medo que sentia por ela. O ritmo de Reed vacilou quando sentiu Eva o alcançando de novo, um toque casto no escuro. O espírito dela roçou o dele, de maneira tão efêmera quanto fumaça, mas o abalou. Com um rugido ele gozou. Sarah tremeu em outro orgasmo com um grito agudo. Ele se colocou de joelhos diante da vidraça, com Sarah arranhando suas costas. Ofegou e ansiou por um banho, desprotegido pela força de sua ejaculação. Ele não estava preparado para a repentina agonia pungente que quebrou sua conexão com Evangeline. Um de seus marcados estava morrendo. Reed gemeu de aflição e se afastou de Sarah. A dor e a tristeza irradiavam dele com um calor incandescente. Sua pele brilhou com o esforço de conter o arauto relativo ao marcado sob sua responsabilidade. Um grito visceral por ajuda, que era tão poderoso que às vezes era sentido pelos humanos. Alguns chamavam de sexto sentido. A sensação de algo estar errado ou incorreto, sem saber o que. Takeo, Reed disse, referindo-se ao marcado sob sua responsabilidade. Ele tinha esperado muito tempo para pedir ajuda. Reed conseguia sentir o poder da marca escapando do marcado. Era uma sensação dolorosa de perda, amplificada por meio de Reed e transmitida para a empresa. A morte de um marcado era uma notícia transmitida pela alma
não pelas linhas de comunicação seculares. Quando a força do arauto o abandonou, Reed desmoronou para a frente em busca de ar. Preciso ir, ele disse ofegante. Você não pode salvar seu marcado. O rosto adorável de Sarah estava corado, sua boca estava vermelha e inchada, ainda que ele a não tivesse beijado. E se for embora antes de acabarmos o que começamos, não poderá salvar a garota. A garota? Reed perguntou, pegando sua calça. Evangeline, Sarah disse. Você acha que uma mulher não sabe quando o homem com quem ela está transando está pensando em outra? Sarah, Reed advertiu, cerrando os punhos. É muito tarde para salvar Takeo, e você sabe disso. Só quer aliviar sua culpa consolando o marcado nos momentos finais dele. Sarah espetou uma unha perfeitamente pintada de vermelho no peito de Reed. Quero que você viva com essa culpa. Quero que lembre que falhou porque estava envolvido com a namorada de seu irmão. Reed deu tapa nela e disse: Você não sabe do que está falando. Sarah riu e esfregou a marca vermelha deixada pela palma da mão dele. Então abriu bem as pernas, ele revelando as dobras rosadas resplandecentes de seu sexo. Mãos à obra, antes que eu decida que você não vale o incômodo. Como você recebeu a designação? Eva perguntou, enquanto Alec a conduzia rapidamente pelo estacionamento. A marca latejou e depois queimou. Alec revelou. Dê as chaves do carro para mim. Eva obedeceu. Como quando você mente? Ela perguntou. Ele lançou um olhar de relance. Não minto. Eu menti e a marca queimou. A Alec deu uma risada sardônica. Também queimou quando entrei no apartamento da senhora Basso, ela revelou. Foi o que me deu a energia para eu quebrar as fechaduras. Sua boca se estreitou. Eu sei. Quando a marca queima, é como um bilhete do oficial da condicional dizendo que você não apareceu. Alec destrancou a porta do carro para Eva, contornou o veículo até ao lado do motorista e embarcou. Você não contou a coisa da porta para o Gadara, Eva disse, acabando de constatar aquilo. Alec colocou a sacola de compras no colo dela. Eva a deixou no chão do carro, entre suas pernas. Quando se endireitava, foi tomada por uma súbita torrente de calor. A sensação apareceu quase como a de um cobertor em seus ombros. Um cobertor que cheirava claramente como Reed. Quero ver se a Bel fala alguma coisa. Alec deu a partida e saiu do estacionamento. Foi ele que acionou sua marca. É parte de seu trabalho como encarregado. Eva observou Alec manobrar no trânsito, ainda processando o rápido sumiço do medo. Uma hora ela estava aterrorizada, na outra se sentia protegida, como se fosse orientada por radar. A Alec rapidamente achou os dois rapazes, andando por uma rua secundária, e ficou a uma distância segura atrás deles. O que isso significa? Eva perguntou. Reed sabia algo a respeito da senhora Basso? Os encarregados não têm necessariamente conhecimento dos detalhes de um crime. Em geral, só sabem que tipo de demônio é o alvo e que marcado em seu grupo está próximo e é qualificado. Bem, não se pode estar mais próximo do que no apartamento ao lado. Nem ser menos qualificada do que uma novata não treinada, Alec bufou. O trabalho de Abel é designar o caçador mais capaz para cada caça específica, mesmo que isso signifique que o marcado tenha que viajar, como nós viajamos hoje. Eva apoiou as mãos nas pernas. Depois que um marcado é designado, outro pode se intrometer. Outro marcado não recebe o mesmo chamado. Reed o reservou para mim. O calor floresceu no peito de Eva, o que a assustou. Ela ficou grata por ter a chance de matar. O que isso a tornava, além de homicida? Raguel não sabia que Abel tinha designado você para o Nix, Alec prosseguiu, o que significa que está agindo por conta própria.
Os encarregados trabalham para os líderes de diversas empresas. Alec fez um gesto negativo com a cabeça. Eles trabalham para uma empresa, mas são quase autônomos. Os Malaks, anjos, de modo que têm pleno uso de seus poderes. Podem encaminhar missões como quiserem. Talvez Reed não confie em Gadara. Talvez Raguel mereça o benefício da dúvida e meu irmão esteja escondendo alguma coisa, ele afirmou. Mas acho que você não deve pensar nisso. Ei! Eva se moveu no assento, ajustando o cinto de segurança para se sentir mais confortável. Não fique puto. Raguel é um arcanjo, Eva. Seu amor por Deus é absoluto. Não acredito nisso, sinto muito. Não vi um pingo de compaixão naquele cara. Um monte de interesse próprio e papo furado. Mas amor e compaixão? De jeito nenhum. E você viu amor e compaixão em Abel? Alec zombou. Quando isso aconteceu exatamente? Quando ele estava transando com você à força na escada? Ou quando nem pensou no seu treinamento e a designou para um demônio que quer matar você? Alec encostou o carro pouco antes de um beco sem saída. A placa da avenida indicava seu nome, Falcon Circle. Os rapazes tinham entrado no beco apenas um minuto antes. Eva pulou do carro antes que parasse totalmente. Ela prosseguiu a pé, sentindo raiva e frustração. Do lado esquerdo da avenida eram ruas bem abertas. Do outro lado, por onde ela estava caminhando, todas as ruas eram becos sem saída, que acabavam em um campo pequeno, com um bosque além dele. Enquanto continuava caminhando, Eva escutou o motor ser desligado e a porta do carro se abrir e fechar. Quando chegou à esquina, ela se deteve e viu os dois adolescentes entrarem em uma casa no fim da rua. Tinha 2 andares e telhado bem arqueado. No quintal havia um triciclo, que tivera melhores dias, e um gramado, com áreas sem vegetação e canteiros infestados de ervas daninhas. Um carro coberto situava-se em um lado da entrada da garagem, enquanto o outro adjacente estava manchado por causa de um vazamento de óleo. O dia estava claro e ensolarado, mas uma árvore coberta de folhagem sombreava a casa e a mantinha na penumbra. A residência era deprimente, sobretudo em meio às outras casas, que exibiam sinais de orgulho e cuidado dos donos. A presa de Alec vivia na monstruosidade da vizinhança, e o ar de decadência e negligência arrepiou Eva. E agora? Ela perguntou quando Alec se pôs ao seu lado. Agora vou esperar até o momento certo. Eu saberei quando ele chegar. Você pode me dizer o que vamos fazer? Você recebeu o chamado. Eu recebi o chamado. Nós dois recebemos o chamado. Quanta bosta! Deus ainda vai jogar em nós. E ele não sabe o que está acontecendo, anjo. Eva bufou. O Criador que tudo vê e que tudo sabe não tem a mínima ideia? Ele escuta, mas não vê. Eva abriu a boca para discutir, mas logo lembrou que Deus não soubera que Alec tinha matado seu irmão. Tivera de perguntar para descobrir. Então, talvez, você deva dizer a ele para nos dar um tempo. Em geral, o único trabalho de um mentor é ensinar. Como Raguel disse, uma vez que uma equipe de mentor e marcado é criada, eles se tornam inseparáveis até o marcado ser capaz de atuar sozinho. Com um gesto impaciente de mão, Alec indicou o retorno para o carro. No meu caso, Deus não estava disposto a me perder como unidade individual. Eu disse a ele que faria os 2 trabalhos simultaneamente. Era a única maneira de ficar com você. A mágoa de Eva desapareceu em um piscar de olhos. Alec, isso não explica por que Abel está dando missões perigosas a você antes de estar pronta, ou porque Raguel não sabe disso. Você não confia nada em seu irmão. Não. Para isso, teria que ver Abel se importar com algo além de si mesmo. Não é como a história é contada, sabe? Alec lançou um olhar sarcástico para ela. Ele abriu a porta do passageiro e esperou que Eva entrasse. Eu sei. Então me conte o que aconteceu.
Por que vocês continuam brigando depois de todos esses anos? Eva teve de esperar que Alec se acomodasse no assento do motorista. Embora isso tivesse levado menos de 1 minuto, pareceu uma eternidade. Ele deu a partida e manteve o olhar à frente. Pelo que os homens brigam? Território, bens, mulheres. Isso. E por qual dessas coisas vocês brigaram? Alec colocou o carro em movimento, pegando o caminho pelo qual tinham vindo. Todas. Raguel voltou para a suíte da cobertura do Mondego Hotel, em Las Vegas, que era seu. Fora um longo dia, e mesmo que já fossem 6 da tarde, ainda estava longe de acabar. A burocracia envolvida na reforma de um hotel era desencorajadora e exaustiva. Foram meses de reuniões e pilhas de licenças requeridas. Em breve, precisaria da ajuda da senhorita Hollins para continuar. Isso daria bastante tempo para que trabalhassem juntos e criassem um vínculo, o que lhe permitiria controlar Caim. Por outro tempo, Raguel notou a vista panorâmica proporcionada pelo paredão de janelas à sua frente. Depois, dirigiu sua atenção à mesa situada no canto. Relatório. Raguel ordenou para a secretária, que o esperava ali. Kate Bones usava calça preta e suéter de gola roelê branco, e parecia tão jovem quanto na época em que fora marcada, na tenra idade de 14 anos. Foi mantida perto de casa para aumentar assim suas chances de sobrevivência. Havia mais de um jeito de matar um demônio. Alguns marcados eram mais apropriados para tarefas mais seguras do que para a caça. A secretária ficou de pé e leu o que estava escrito em um bloco de papel em sua mão. 3 marcados perdidos hoje. 2 marcados adquiridos. Possível descoberta de uma nova raça de demoníacos. Uriel ligou e gostaria que o senhor ligasse de volta. Raguel fez cara feia. 3 marcados. Quem eram os encarregados? Mariel perdeu a mentora de uma equipe e uma marcada para um demoníaco que ela não identificou. É a possível descoberta de uma nova raça? Sim. Gadar afrouxou o nó da gravata. Quero um relatório completo de Mariel. A gravação está em sua mesa. Quem mais? Abel perdeu um. Quem? Raguel perguntou preocupado. Takeo, ex-membro da Yakuza, da família Yamamushi Gumi. Ele era muito bom. 47 assassinatos. O arcanjo sentiu um grande alívio, mas aquilo lembrou de que estava correndo um grande risco. A perda de Evangeline Hollins criaria um inimigo poderoso, Caim. Isso comprometeria séculos de trabalho. No entanto, as possíveis recompensas valiam o risco. Raguel sabia que a senhorita Hollins precisava ganhar confiança em suas habilidades, apesar de Caim, não por causa dele. Observações feitas a respeito dela revelaram que era ambiciosa e determinada. A tutoria de Eva por Caim fora algo que Raguel não estava esperando, mas para ele ainda era possível que ela alcançasse uma identidade distinta da de seu mentor. Os 7 arcanjos eram incumbidos do treinamento dos novos recrutas marcados. Eles se revezavam nos deveres em prol da equidade. Durante 7 semanas por ano, cada arcanjo tinha liberdade para utilizar seus poderes no processo de treinamento. De propósito, Raguel atrasara o treinamento da senhorita Hollins para que caísse em seu turno. Ele lhe daria um nível de atenção que jamais concedera a qualquer outro marcado. Um vínculo se formaria de modo orgânico. Raguel tensionava que ela se associasse completamente a ele, ficando mais próximo de si do que de seu mentor e de seu encarregado. Caim reagiu ao estresse com agressão. Sempre reagiria dessa forma. Ao mantê-lo irascível e desprevenido, Raguel fomentaria a tensão entre ele e a Sra. Hollins. A paixão evidente de Abel pela mulher do irmão ajudaria. Ela não poderia ter os dois, e a oscilação entre ambos
impediria que uma ligação profunda fosse criada com um ou outro. O relatório de Abel também está na minha mesa? Raguel perguntou. Ele ainda não o apresentou. Somente o arauto chegou. O arcanjo franziu a sobrancelha, em sinal de desaprovação. Abel era infalivelmente pontual com seus relatórios, que eram gravações de voz feitas na cena, que posteriormente eram transcritas em rolos de pergaminho celestial para consulta futura. Embora alguns encarregados precisassem de tempo para absorver a perda de um marcado, Abel encontrava consolo no ato de testemunhar o sacrifício do marcado, por consideração divina. Alguns marcados eram perdoados por suas transgressões, independentemente do número de indulgências auferidas. Raguel se dirigiu ao seu escritório. Rapidamente ele se livrou dos diversos itens que haviam sido deixados sobre sua mesa para exame e aprovação. Folheou os diversos layouts de anúncios para seus diversos empreendimentos, detendo-se brevemente nas duas opções de convite para a inauguração oficial do Elevate Place. Infelizmente, o Tengu fora derrotado antes da inauguração. Felizmente, o Tengu fora derrotado antes da inauguração. Em seguida, pegou o disco intitulado Mariel. Mas algo incomodava. Senhorita Bowles, ele gritou. Sim. Confirme o paradeiro de Caim e da senhorita Hollins. Claro, senhor, vou fazer isso imediatamente. Eva jamais pensou que ficaria feliz em se hospedar num hotel. Ela era muito mais sofisticada, mas, naquele exato momento, considerava o minúsculo quarto perto da Hotway 10 a suíte da cobertura do Mondego. Eva desembarcou do Ford Focus e se alongou. Um efeito colateral da liberação da adrenalina da marca era a sensação prolongada de inquietação física. Para se recuperar emocionalmente, porém, só precisava de 5 minutos comendo chocolate. Depois de tirar a chave do bolso, Alec destrancou a porta do quarto do motel. Eles entraram. Era pequeno, mais ou menos do tamanho do banheiro de hóspedes do apartamento de Eva. As duas camas mal cabiam ali, com a cama mais afastada da porta encostada na parede do banheiro e a outra, a mais próxima à porta, quase junto ao ar-condicionado. A decoração era clássica de motel. Colchas estampadas, ocultando manchas, parede de papel indefinido e um pôster de uma praia acima da cabeceira. Havia um frigobar ao lado da penteadeira e da pia, convenientemente situada fora do banheiro, ainda que isso não contribuísse para a beleza do quarto. Alec pôs as chaves e as compras perto da televisão e colocou os óculos escuros sobre a testa. Reclinou-se contra a penteadeira e cruzou os braços. Eva se sentou na beira da cama, perto da porta. Pode me passar um Kit Kat? Alec pegou a sacola, investigou seu interior e riu. Caramba, o que você comprou? Pensou no que tinha acontecido na loja. Não tenho certeza. Pirei por um instante. Alec esvaziou o conteúdo sobre a outra cama. Eva ficou de pé e examinou a compra. Um detergente antibacteriano. Alec apontou admirado. Aromatizador de ambiente. Toalhinhas umedecidas. 2 caixas de gelatina em pó sabor-limão. Presunto. Lenços umedecidos. Eva pegou um pacote de Kit Kat e o telefone celular. Arrumou os travesseiros sobre a cama e se recostou. Pouco depois, estava mastigando o que considerou o maná dos deuses de alguém. Em seguida, pôs o carregador do celular na tomada situada na base da luminária do criado mudo e então ligou para os pais. O telefone tocou 3 vezes antes de atenderem. Eva deu um suspiro de alívio. Oi, mãe. De onde você está ligando? Miyoko perguntou. O identificador de chamadas não reconhece o número. É uma longa história. Tudo bem com você? Comigo sim, mas seu pai não, ele está bravo. Isso provavelmente queria dizer que ele estava chateado. Seu pai jamais erguia a voz, jamais perdia o controle. Com o quê?
Cortaram a água e começaram a escavar o jardim. Precisam consertar um vazamento. Eu disse que era hora de trocar a grama do jardim mesmo. Eva sorriu aliviada que o sistema de marcas tivesse agido tão prontamente. Ele tem que ver o lado bom, ela sugeriu. A conta de água vai ficar mais barata esse mês. Seu pai disse que vou gastar todas as nossas economias no novo jardim, então não vai adiantar. O amor da mãe por jardinagem e feng shui levou ao desejo por um caminho de pedra sinuoso, ladeado por canteiros de flores. O pai, por outro lado, achava que um caminho de cimento reto estava muito bom. Mas ele vai se conformar, Miyoko disse. Quer vir jantar? Hoje à noite eu não posso. Tenho um encontro. Eva riu baixinho que nada preciso trabalhar. Isso é bom. Uma mulher deve ser sempre autossuficiente. O pai de Eva disse algo no fundo. Seu pai está mandando os parabéns pelo novo emprego. Agradeça por mim. Vocês não vão sair hoje à noite, vão? Não, por quê? Por nada. Tenho que ir agora, mãe. O número desse telefone aparece no seu identificador de chamadas? Sim, só que não aparece o nome. Tudo bem, ligue se precisar. Eva-san. A voz dela assumiu um tom de preocupação. Você está bem? Sim, tudo bem. Só que há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tome suas vitaminas, Miyoko advertiu. Caso contrário, vai ficar doente. O estresse enfraquece seu sistema imunológico. Pode deixar, converso com você mais tarde. Eva desligou e observou o telefone por algum tempo. Eles estão bem? Alec perguntou. Ela fez que sim com a cabeça e mordeu uma barra de Twix. Quero visitar a Guina, Alec disse. Você está disposta? Eva toparia qualquer coisa que a ocupasse, de modo que não ficasse pensando em como sua vida estava ferrada. Então, por que voltamos para cá? Por uma pausa para o banheiro. Certo. Eva mastigou o chocolate com gosto. Alec cruzou os braços, fazendo sua camiseta se esticar ao redor dos bíceps, de uma maneira que fez o chocolate derreter na mão de Eva. Enquanto ela lambia as pontas dos dedos, ele a observava com uma expressão cautelosa. Estamos brigados? Eva deu de ombros. Só estou esperando que você termine de explicar a coisa com seu irmão. Não quero falar dele. Tudo bem. Alec bufou. Não quero falar dele com você. Saquei. Ela virou a cabeça para o lado da janela. O som da rodovia próxima se misturava com o de sangue circulando em suas veias. Ela respirou fundo e sentiu o cheiro familiar de Alec, um instante antes de ele se aproximar e a prender na cama. Oi? Alec murmurou, colocando os óculos escuros sobre o criado mudo entre as duas camas. Eva olhou para ele, admirando a mecha de cabelo sobre sua testa. Cada parte dela latejou a sentir sua ereção, determinada a controlar, apesar da proximidade dele. Eva enfiou outro Twix na boca. Alec abaixou a cabeça e mordeu a extremidade do chocolate. Ela ouviu transformar a mastigação em uma carícia preliminar, com um aperto firme do maxilar dele, proporcionando uma visão surpreendentemente erótica. Eles engoliram em sincronia. As bocas se abriram em conjunto, e então a língua de Alec começou a acariciar a dela. Eva tremeu debaixo dele. Tensão sexual e chocolate. Poderia haver algo mais divino? Alec levou a mão à cintura de Eva e a prendeu, seus quadris descendo entre as coxas dela, depois que as abriu. Eva o abraçou e o puxou para mais perto. O corpo de Alec cobriu o dela, seu calor e sua força se tornando de Eva. Desculpe, ele murmurou. Eva não sabia por que ele estava pedindo desculpas. Por sua concisão ou por tudo? Enfiou seus dedos nos cabelos espessos e sedosos dele. Era tão bom ser agarrada. Uma lágrima rolou no canto de seu olho e em seguida outra.
As lágrimas que estavam presas desde a descoberta do corpo da senhora Basso naquela manhã. Alex se virou, ficando de costas na cama, e a levou com ele, colocando-a sob seu corpo, sussurrando palavras reconfortantes. Na mente de Eva, outra alma tocava a sua. Ela não sabia se era de Reed, mas não se importava. Encontrou consolo na sensação evanescente. Juntos, os dois irmãos lhe davam o breve alívio de que precisava.